Shabbat Shalom. Hoje nós vamos tratar da Parashá Pinhas. E Pinhas é o nome do personagem conhecido em língua portuguesa como Finéias. Então, quando eu estiver falando de Pinhas, que é o nome em hebraico, eu estarei me referindo a Finéias, conforme consta em traduções das Bíblias para a língua portuguesa. E esta Parashá Pinhas, Finéias, ela se encontra no livro de Bamidbar, Números, capítulo 25.10 ao capítulo 30.1. E este capítulo 30.1, ele corresponde na numeração das Bíblias cristãs ao capítulo 29.40, pois existem algumas diferenças, sutilezas entre a numeração judaica e a numeração cristã. Bem, nós estudamos na Parashá da semana passada, Parashá Balak, que Bilam, em português Balaão, ele tentou por diversas vezes amaldiçoar Israel. Não obstante, todas as vezes o Eterno o impediu e ele acabou por abençoar o nosso povo. O Eterno transformou todas as maldições em bênçãos. E já que Balaão, ele não conseguia amaldiçoar Israel, então ele arquitetou um plano em que as mulheres idólatras de Moabe, elas iriam seduzir os israelitas, e os israelitas teriam relações sexuais com estas mulheres idólatras. E então estas mulheres moabitas, idólatras que são, elas fariam com que os israelitas passassem a servir ao deus Baal Peor. E isto de fato aconteceu. Este plano de Bilam, ele está descrito em Bamidbar, em Números, capítulo 31.16, e as mulheres moabitas, elas seduzem os israelitas, eles consumam relações sexuais, e essas mulheres fazem com que os israelitas passassem a servir ao deus Baal Peor. E isto fez com que a ira do Eterno se acendesse contra Israel. E o Eterno enviou uma praga contra o nosso povo e determinou o enforcamento dos líderes de Israel que disseminaram a idolatria. E daí entra em cena o personagem desta Parashá, Pinhas. Pinhas, ou Finéias em português. Pinhas, ele era filho de Eleazar e neto de Aharon, o sumo sacerdote. E Pinhas, ele viu que o hebreu Zimri tinha entrado em sua tenda com uma mulher de Midian. E ele vai até lá e atravessa os dois com uma lança. E assim termina a praga entre o povo de Israel, mas mesmo assim o Eterno matou 24 mil homens por meio daquela praga. Uma praga que foi enviada como castigo pela idolatria. E Pinhas, quando ele viu que o hebreu Zimri, ele estava entrando com uma mulher midianita na tenda, entrando na tenda com uma mulher idólatra para ter relações sexuais com ela, Pinhas, ele vai e mata os dois com uma lança. Bem, e o Eterno, nós veremos que o Eterno, ele honrou Pinhas com este ato. O Eterno se agradou do fato de Pinhas ter matado os dois com uma lança, pois nós sabemos que, à luz da Torá, a idolatria é punida com a pena de morte. Então, Zimri, ele estava com uma mulher idólatra, eles iam ter relações sexuais. Obviamente, Zimri iria se prostrar a outros deuses, isto é idolatria. Então, Pinhas mata os dois com uma lança e o Eterno se agrada deste ato, pois, repetindo,
O Eterno não suporta a idolatria e o Eterno determinou que os idólatras fossem mortos. E nós sabemos também que o Eterno ele proíbe o casamento com mulheres estrangeiras. Por quê? Porque o Eterno proíbe o casamento com um jugo desigual. Não adianta alguém se casar com uma pessoa que possua uma fé diferente, pois isto irá gerar conflitos. Exemplo, um judeu nazareno, ele não pode se casar com uma mulher católica. Imaginem, o pai quer ensinar a Torá e a mãe católica quer ensinar o filho a idolatrar Maria. Isto não vai dar certo. Imaginem, o pai quer ensinar o filho a guardar o Shabat. A mãe católica quer ensinar que o Shabat foi abolido. O pai judeu quer educar o filho a ter uma alimentação kasher. Por outro lado, a mãe católica quer dar ao filho, ele quer dar de comida ao filho carne de porco e camarão, que são alimentos proibidos pelo Eterno. Então, eu dei apenas esses exemplos para que vocês percebam que pessoas com crenças diferentes, isso obviamente fará com que a família entre em uma zona de guerra. Por isso, eu digo para você que é solteiro ou solteira, pensem muito bem com quem vocês irão se casar. Um casamento errado pode ser uma fonte de grandes problemas e as consequências podem ser terríveis, como o divórcio, o adultério, filhos em crise, uma guerra dentro da família e até mesmo violência doméstica. Casem-se com pessoas que tenham a mesma afinidade espiritual, com pessoas que tenham a mesma fé de vocês. Pessoas que creiam na Torá e creiam que Yeshua é o Mashiach. Repito, eu conheço muitos casais com crenças diferentes. Isso gera um atrito muito grande. Retornando, esta paraxá se chama Pinhais, e Pinhais ele matou o hebreu chamado Zinri e a midianita Cosbi quando eles foram para a tenda, conforme eu havia dito. E o Eterno elogiou o ato de Pinhais e disse que estabeleceria com ele uma aliança de shalom, de paz, e que os descendentes de Pinhais exerceriam a função de Kohanim, de sacerdotes, para sempre. Pinhais, ele era Kohen, ele era sacerdote, filho de Elazar e neto de Aharon, o sumo sacerdote. E Pinhais, ele soube agir no momento certo, sem titubear. Afirma a Torá que Pinhais foi zeloso na causa de Elohim. E com isto nós aprendemos que há momentos em nossas vidas que nós também temos que agir prontamente, rapidamente. Há tempo para refletir, mas também existe o tempo de se tomar uma decisão. E assim sendo, esta paraxá leva o nome de Pinhais, este homem justo que foi exaltado pelo Eterno por ter matado um hebreu e uma mulher idólatra que estavam pervertendo o povo de Israel. Como nós vimos na semana passada, as mulheres seduziram os israelitas para que estes adorassem a Baal Peor, o que acendeu a ira do Eterno. Ora, o Eterno ele não suporta a idolatria. O Eterno é exclusivista. Ninguém pode servir ao Eterno e ao sistema mundano ao mesmo tempo.
o ser humano tem que escolher quem é o seu Adon, quem é o seu Senhor. Há pessoas que dizem servir ao Eterno, mas continuam atoladas no pecado. Isto é um erro. Repito, o Eterno é amoroso, mas também é rigoroso e exclusivista. Quem serve o Eterno deve deixar para trás toda a vida mundana. Percebam que Pinhais cometeu um ato de violência. Ele matou 2 pessoas. E mesmo assim, ele foi elogiado pelo Eterno. O Eterno disse que ele era zeloso. E isto demonstra que, em certas ocasiões, o Eterno é implacável. Ele não se deixa escarnecer. Há pessoas que estão brincando com Elohim, brincam de ser religiosas, brincam e fingem cumprir a Bíblia, mas tudo é uma farsa. Todos nós seremos julgados pelo Eterno, e o Eterno julgará com rigor. Por isso, todos nós temos que nos arrepender enquanto há tempo. Não se pode brincar com Elohim, não se pode brincar de ser religioso. Nós temos que ser fiéis. Abandone o pecado. Pare e medite. O que você tem feito que desagrada o Eterno? Faça esta autoanálise e abandone o pecado. Abandone tudo aquilo que você, porventura, faça hoje, mas que você sabe que aquilo desagrada o coração do Eterno. Abandone o pecado enquanto há tempo. E agora, eu quero entrar em um tema que é um tema muito importante, que é a reencarnação, conhecida em hebraico como Gilgul Neshamot, ou transmigração de almas. Eu vou falar sobre reencarnação e depois nós veremos se a reencarnação tem ou não base bíblica. Então, eu vou explicar e nós vamos analisar se a reencarnação está de acordo com a Bíblia ou se ela viola a Bíblia. Bem, explica o Rebbe de Lubavitch, o rabino Rebbe de Lubavitch, com base ainda em outros rabinos, que Pinhais possuía a mesma alma do profeta Eliarro, do profeta Elias. Então, o Rebbe de Lubavitch ele está dizendo o seguinte, que Pinhais, ou Finéias em português, ele morreu. E a alma de Pinhais, ela migrou, ela reencarnou no profeta Elias, no profeta Eliarro. Bem, nós sabemos que muitos rabinos famosos têm pregado a reencarnação. E existem muitas pessoas que estão fazendo techuvá, inclusive judeus messiânicos, que começam a ler os rabinos e passam a acreditar em reencarnação, ou, se vocês preferirem em hebraico, Gilgul Neshamot. Agora eu pergunto, a crença na reencarnação está de acordo com as Escrituras? Resposta: não. Não existe reencarnação segundo Tanar, as primeiras escrituras, ou popularmente conhecido como o Antigo Testamento. Não existe reencarnação nas escrituras. E os famosos rabinos que pregam a reencarnação estão totalmente errados, influenciados pelo paganismo místico que, infelizmente,
ingressou no judaísmo. E por que a reencarnação não existe? Eu vou dar as razões. Primeira razão. 1. Não há menção à reencarnação no Tanar. Você pode ler todas as escrituras que não há menção. A palavra Gilgul Neshamot, ela não aparece nunca. Não existe a palavra reencarnação nas escrituras. 2. As escrituras afirmam que o Eterno iria julgar e condenar os ímpios. Ou seja, que haveria um julgamento. Isso está, por exemplo, em Terrilim, Salmos 58, versos 10 e 11. Vejam só. Então, as escrituras dizem que haverá um julgamento. E a reencarnação, ela é um sistema que contraria a justiça do Eterno. Pense, se você foi ímpio e tem oportunidade de voltar reencarnando inúmeras vezes para corrigir os seus erros, então você nunca será condenado. Porque se você é ímpio, morre, reencarna, continua ímpio, morre, reencarna, pratica impiedade, morre, reencarna. Se você for reencarnando toda a vida, para sempre, então você nunca seria condenado pela sua impiedade. E o Tanar, as escrituras afirmam que o Eterno iria julgar e condenar os ímpios. Então vejam, a reencarnação, ela contraria a justiça do Eterno. Terceiro motivo, a tradição judaica fala no Gehinom, que é traduzido pelos cristãos como inferno. Muitos rabinos também traduzem a palavra Gehinom como inferno. Então vejam, a tradição judaica fala no Gehinom, traduzido como inferno, e à luz do judaísmo, o Gehinom é um lugar de castigo para os ímpios. E não há menção à reencarnação daqueles que estão no Gehinom. Ou seja, o judaísmo fala que existe um lugar de castigo para os ímpios, que é o Gehinom, mas não diz que eles irão sair de lá para reencarnar. Não se fala isso. Quarta razão pela qual não existe reencarnação. Ivrim, Hebreus, capítulo 9, ponto 27, afirma: E, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Então, Ivrim, Hebreus 9, 27, fala que os homens eles irão morrer apenas uma vez. Uma vida, uma morte. E logo depois vem o juízo. Então, não tem nada de reencarnação. Todos nós só temos uma vida. Nós vivemos a nossa vida, nós morremos. E depois da morte vem o juízo. Não tem reencarnação. Quinta razão. Algumas pessoas argumentam: a Cabala judaica ensina a reencarnação. Eu pergunto, será verdade? Vejamos o que diz Gershon Scholem, que, a meu ver, é um dos maiores... A meu ver, não. Ele é reconhecido mundialmente como um dos maiores rabinos cabalistas. Então, eu estou citando um judeu ortodoxo, Gershon Scholem, um rabino cabalista. E vejam o que ele diz. Ele diz o seguinte, abrem-se aspas: não há prova da existência do Gilgul, da reencarnação, no judaísmo durante o período do Segundo Templo. Repito, ele diz que não há prova da reencarnação no judaísmo do Segundo Templo.
Então ele está dizendo que na época de Yeshua ninguém acreditava em reencarnação. Ele prossegue dizendo: no Talmud não há referência à reencarnação. Outra, do Gershon Scholem, ele diz: os principais filósofos medievais judaicos rejeitavam a doutrina da reencarnação. E por fim, de onde surgiu a reencarnação? Aí o Scholem, ele explica que os meios judaicos podem ter recebido a reencarnação, aí ele diz, de filosofias indianas por meio do maniqueísmo ou de ensinamentos platônicos, neoplatônicos ou órficos, ou que vem do movimento do orfismo. Então o Scholem, ele explica que a reencarnação ela entrou no judaísmo por meio de filosofias indianas, por meio do maniqueísmo, do platonismo, do neoplatonismo e do orfismo. E todos esses movimentos são pagãos e idólatras. Então vejam, um maior especialista em Kabbalah fala que a reencarnação é algo totalmente incorreto. É só ler Gershon Scholem, isso está no livro Kabbalah, página 310. Todas essas informações eu tirei daí. Conclusão: a reencarnação nunca foi uma crença judaica, sendo incorporada muito tempo depois por certos rabinos influenciados por religiões pagãs e idólatras. Logo, o profeta Elias, ele não foi a reencarnação de Pinhais. Por quê? Porque reencarnação ela não existe. Um outro fato interessante ainda sobre Pinhais é que ele era filho de Elazar, o neto de Aharon, o sumo sacerdote, o Kohen Hagadol. E de acordo com a tradição judaica, o pai da mãe de Pinhais, o pai de sua mãe era Itró, ou Jetro, em português. Aquele sacerdote pagão de Midian, que se tornou sogro de Moshe, de Moisés, e depois depositou a sua fé no Eterno, renunciando aos seus deuses. E nós já estudamos a Parashá Itró, Jetro, que narra sobre a vida deste personagem. Ou seja, Pinhais, ou Finéias, ele era descendente de Aharon, de Arão, por parte de pai. Então ele era levita, ele era sacerdote por parte de pai. Agora, por parte de mãe, ele era um descendente dos midianitas, ou seja, um povo idólatra. Então Pinhais, ele era levita por parte de pai e midianita por parte de mãe. Claro que quem determina aí, afinal de contas, a genealogia é a parte paterna. Então ele era levita, mas ele não era um levita 100%. Por quê? Porque ele era filho de uma mãe midianita. Então, Pinhais, ele não era 100% levita, já que a sua mãe tinha origem em Midian. E mesmo assim, o Eterno recompensou Pinhais, dizendo que ele e os seus descendentes iriam exercer perpetuamente o sacerdócio. Vejam, já que Pinhais ele era levita por parte de pai e tinha uma ascendência materna por parte de Midian, que era um povo idólatra, já que ele não era 100% levita, o comentarista Rashi e as obras Siftei Hachamim e Kli Yakar afirmam que Pinhais ele era ridicularizado pelo povo de Israel. Os hebreus debochavam, ridicularizavam, escarneciam dele
porque ele tinha uma origem materna midianita. E quem fala isso são Rashi, Siftei Rahamim e Kliakar. Então, Pinhais ele era ridicularizado. Porém, depois do episódio em que ele matou as pessoas com a lança, que nós acabamos de estudar, e o Eterno recompensou Pinhais, honrou-o, dizendo que ele e seus descendentes iriam exercer perpetuamente o sacerdócio. Depois dessa honra dada pelo Eterno, isso fez com que se calasse a boca do povo. O povo escarnecia, humilhava Pinhais por conta da sua origem materna, mas depois dele ser honrado pelo Eterno, aí o buchicho, o bafafá, a fofoca acabou. Todos ficaram quietos por conta do Eterno o ter honrado. E isto demonstra que o Eterno não está preocupado com a pureza do sangue e nem com a família de Pinhais, mas o Eterno se preocupou com o zelo de Pinhais ao obedecer a Torá. E por que eu estou dizendo isso? Eu quero destacar isto porque a história de Pinhais é a história de muitos de vocês. Muitos de vocês são Binei Anusim. Muitos de vocês são descendentes de judeus perseguidos pela Inquisição. E aqui no Brasil houve uma mistura muito grande com de judeus, negros e índios. Então, muitos de vocês que são descendentes de judeus, vocês são descendentes de judeus, mas vocês não têm o sangue 100% judeu. Vocês não têm o sangue 100% judeu. E o que acontece? Se vocês forem para uma sinagoga tradicional, provavelmente vocês serão discriminados, humilhados, ou simplesmente não irão dar para vocês muito valor. Por quê? Porque vocês não são considerados judeus com um sangue puro, porque vocês são Binei Anusim. Porém, a Paraxá de hoje ensina que o Eterno não liga para isso. O Eterno não se preocupa com a pureza de sangue, e sim com a obediência aos mandamentos da Torá. Pinhais, tal como você, tinha o sangue misturado, e o Eterno o exaltou. Então você que tem o sangue misturado, que é Binei Anusim, que é uma mistura de tudo aqui no Brasil, você não deve se sentir rebaixado perante os demais judeus, pois você também será exaltado pelo Eterno. Existem judeus com uma linhagem 100% judaica, mas que são homossexuais. E alguns são heterossexuais. Eu conheço judeus heterossexuais, mas 100% judeus, mas eles não guardam o Shabat, eles não cumprem a Torá, eles não creem em Yeshua, e eles se sentem superiores a você pelo simples fato de terem o sangue 100% judeu. Agora eu pergunto, quem herdará o reino dos céus? O judeu gay ou você? Quem herdará o mundo vindouro? O judeu ateu ou você? Quem obterá a salvação? O judeu que rejeita Yeshua ou você? Então, não se sinta rebaixado ou diminuído. Você é um novo Pinhais. Você pode não ter sangue 100% hebreu, mas você é um servo zeloso do Eterno, e é justamente isto o que importa. O Eterno exaltou Pinhais e todos tiveram que se calar. Então, assim também será com você.
Você que é Bnei Anussim, não se sinta um judeu de segunda categoria, de segunda classe. Você tem que erguer a cabeça. Porque se você é Bnei Anussim, você é judeu, sim. Você é judeu. Você é judeu e tem que ser respeitado como judeu, ainda que você tenha uma mistura de sangue. Repito, Pinhas, ele não era 100% hebreu, mas o Eterno o exaltou, porque o Eterno ele não vê a sua linhagem, ele não vê o seu DNA, ele não quer ver o teu sangue. Ele quer ver, sim, se você obedece aos mandamentos da Torá. Prosseguindo, no capítulo 26, há um novo censo determinado pelo Eterno. No livro de Bamidbar, de Números, no capítulo 1.46, houve um primeiro censo, em que foram registrados 603.550 homens israelitas, com 20 anos de idade ou mais. E agora, nesse capítulo 26, há um outro censo após 38 anos no deserto. Então, do primeiro censo para cá, para o capítulo 26, se passaram 38 anos do povo no deserto. E agora foram contabilizados 601.730 homens. Números, capítulo 26, verso 51. Porém, destes 601.730 homens, nós temos que observar o seguinte: desde o primeiro censo, todos já tinham morrido no deserto. Os que foram contabilizados no primeiro censo, todos tinham morrido no deserto, com exceção de Caleb e Yehoshua, Josué, conforme está no capítulo 28, versos 63 a 65. Então, toda a geração que saiu do Egito morreu no deserto, exceto Caleb e Yehoshua. Então vejam, dos 603.550 homens que saíram do Egito, todos foram exterminados no deserto, todos morreram ao longo dos 38 anos, sobrando apenas Caleb e Josué. Toda a geração que saiu do Egito morreu. Então, neste novo censo, que nós apuramos 601.730 homens, neste novo censo, quem são essas pessoas? São pessoas diferentes, são os descendentes daqueles que morreram durante os 38 anos no deserto. E por que mais de 600.000 homens morreram durante os 38 anos no deserto? Por que eles morreram? Porque eles foram desobedientes à vontade do Eterno. E daí nós extraímos a seguinte lição: todos nós iremos um dia entrar em um deserto existencial, uma provação ou uma tentação nas mais diversas áreas. Isto acontece com todo mundo. Há pessoas que não passam no teste e terminam morrendo no deserto. E há aqueles que são firmes e fiéis ao Eterno e saem do deserto com a vitória nas mãos. Você decide, a escolha é sua. O que você quer? Morrer no deserto ou sair de lá e entrar na terra prometida? Esta é a nossa jornada espiritual. Existem pessoas que morrem no deserto da vida, pois caíram em adultério. Existem pessoas que morrem no deserto existencial
pois terminaram por negar Yeshua. Existem pessoas que morrem no deserto, pois colocam os bens materiais acima do eterno. Outros morrem no deserto pelo egoísmo, ou pela avareza, ou pela ganância, ou pelo mundanismo, ou pela promiscuidade sexual, ou pela falta de amor, etc, etc. Eu desejo que todos nós consigamos sair do deserto sãos e salvos. Se você está vivendo no deserto hoje, saiba que todo o deserto tem um fim. Você sairá do deserto. Você não permanecerá lá. Então continue firme, persevere, pois se você está passando por provações ou por tentações hoje, você deve saber que a tentação nunca será maior do que as suas forças. E se você continuar fiel ao Eterno, o Eterno vai te preservar e você vai sobreviver ao deserto e você vai sair do deserto. Por quê? Todo o deserto tem um fim. E você escolhe. Ou você morre no deserto, ou você sai com a vitória na mão até a terra prometida. Eu escolhi vencer o deserto e entrar na terra prometida. E eu creio que você também vai fazer essa escolha e todos nós estamos juntos nesta empreitada em nome de Yeshua HaMashiach. Prosseguindo a Parashá. Existe só uma observação lá no capítulo 26.11, há uma menção que os filhos de Korah, ou Coré em português, eles não morreram. Mas na Parashá, Korah, lá em Bamidbar, em Números 16, versos 27 a 34, fala que toda a casa de Korah desceu ao abismo. Vocês lembram? A terra se abriu e todos eles desceram. Então vejam, na Parashá Korah fala que a terra se abriu e todos desceram ao abismo. Mas agora no capítulo 26, verso 11, há uma menção que eles não morreram. Então, como explicar? Parece que há uma contradição. Eles morreram ou não? Então, existem várias explicações. Por exemplo, o Rabino Avraham Halevi e Irashi, eles dizem que os filhos de Korah, eles estão no Gehinom. Eles não morreram, eles estão vivos no Gehinom. O Rabino Yaakov Solnik, ele fala que os filhos de Korah, eles foram ao Gehinom e tiveram filhos, e de lá eles saíram do Gehinom. Eu não concordo com nada disso, né? A primeira opinião, existem 3 opiniões. A primeira opinião é de Avraham Halevi e Irashi, dizendo que eles ainda estão vivos no Gehinom. Uma outra explicação é do Rabino Yaakov Solnik, na obra Nahalat Yaakov, dizendo que eles foram para o Gehinom, mas saíram de lá. Tiveram filhos e saíram. Ora, não existe isso, alguém ir para o inferno, ter filhos no inferno e voltar do inferno, né? Isso daí parece piada, mas tem gente que defende isso. Eu não concordo com nenhuma dessas opiniões. Eu concordo com a opinião do Rabino Yehudá Loev, que foi rabino-chefe na cidade de Praga e escreveu a obra Gur Aryeh. Ele disse o seguinte: ora, a Torá diz que a terra se abriu e eles caíram no abismo. E depois a Torá diz que eles estão vivos. Como explicar esta contradição? Então ele explica o seguinte: eles foram engolidos pela terra, realmente, como disse a Torá, porém eles não morreram, eles sobreviveram. Então não há contradição. A Torá diz que a terra se abriu e os filhos de Korah caíram lá. E depois a Torá diz que eles sobreviveram. Então, que eles estão vivos. Então,
A terra se abriu, eles caíram, mas eles sobreviveram ao episódio. E esse rabino, na obra Gur Aryeh, o rabino Yehuda Loev, diz que eles não morreram. Por quê? Porque eles se arrependeram dos seus pecados. Então a terra se abriu, eles caíram, a terra foi se fechando, mas eles tiveram um pensamento de arrependimento, eles se arrependeram, então o Eterno os poupou. Então esta é uma tese plausível para explicar esta suposta contradição da Torá. Repito, a Torá uma hora fala que a terra se abriu e eles foram engolidos. E depois a Torá diz que eles estão vivos. Então, como eu explico essa contradição? Que eles sobreviveram. E uma tese plausível acerca do motivo deles terem sobrevivido é que eles se arrependeram dos seus pecados. Isso é apenas uma tese, não é? Então, só estou explicando isso. Aí alguém vai falar, mas eles se arrependeram no último momento, a terra se abriu, eles caíram, a terra estava se fechando. Alguém pode se arrepender nos últimos momentos de vida? Pode, é possível. Vocês lembram em Lucas 23:43? Havia 2 malfeitores ao lado de Yeshua no madeiro. Um debochou de Yeshua e o outro reconheceu Yeshua como Mashiach e se arrependeu. E o que Yeshua falou para aquele homem? Hoje estarás comigo no paraíso. Então, aquele homem se arrependeu nos últimos momentos de vida e Yeshua disse que aquele homem estaria com ele no paraíso. Ou seja, aquele homem no madeiro, ele foi perdoado. E isto demonstra que o Eterno é tão misericordioso que ele sempre dá chances ao arrependimento, ainda que seja no último momento de vida do ser humano. Prosseguindo na Paraxá. O capítulo 26, versos 52 a 56, o Eterno disse que a terra prometida, a terra de Israel, ela seria dividida entre as tribos, mediante 2 critérios cumulativos. Primeiro critério, a terra de cada família seria proporcional ao seu tamanho, ou seja, famílias grandes receberiam terras maiores e famílias pequenas receberiam terras menores. Então, o primeiro critério da distribuição da terra prometida seria esse. A terra seria dada proporcionalmente ao tamanho de cada família. E o segundo critério é esse, que a terra ela seria distribuída por sorteio. Então, o Eterno iria sortear. Estes 2 critérios cumulativos, eles demonstram um sistema perfeito de justiça social. Eu fico impressionado com a Torá, que data de 3.500 anos atrás, como ela se preocupa em manter um equilíbrio para dar chances iguais de produção e trabalho a todos. Trata-se da lídima manifestação do princípio da igualdade. Para evitar qualquer tipo de favoritismo, a distribuição da terra seria por sorteio. E aplicando-se esses 2 critérios que eu mencionei, havia uma igualdade entre as tribos, o que uma vez mais prova que o Eterno não faz acepção de pessoas e o Eterno ele concretiza o princípio da igualdade. E depois, no capítulo 27, versos 1 a 11, que deve ser lido juntamente com o capítulo 30, nós lemos nós sabemos que as terras elas sempre eram transmitidas dos pais aos filhos e não às filhas mulheres. Isto pode parecer injusto,
mas não é, pois as mulheres elas se casavam e elas usufruíam dos bens e das terras dos seus próprios maridos. Então, a terra era sempre transmitida de pai para filho. Mas surgiu um problema. Um homem chamado Tselofhad, ele morreu e não teve filhos, apenas 5 filhas. Então, a terra era passada do pai para os filhos homens, mas esse homem, Tselofhad, ele morreu e ele não tinha filho homem, ele só tinha 5 filhas mulheres. E daí, elas iriam perder a terra. Aí o que a Torá conta? Que essas 5 mulheres, elas foram até Moshe e contaram esse problema, que o pai morreu e ele não tinha filhos. E elas pediram para que elas pudessem, mesmo sendo mulheres, receber a terra que seria do pai, para que o nome da família, o nome do pai, não fosse eliminado do povo de Israel. E então Moshe, ele ora ao Eterno, e o Eterno disse que aquelas mulheres tinham razão, e o Eterno dá a herança para aquelas 5 mulheres, e o Eterno estabelece uma regra, que está em Bamidbar, Números 27, versos 8 a 11. O Eterno estabelece uma regra, o seguinte: quando alguém morrer e não tiver filho, a herança da terra passará à sua filha, a filha mulher. E se não tiver filha mulher, então a herança será dada aos irmãos do falecido. E se o falecido não tiver irmãos, então a terra será dada aos irmãos do seu pai. E se o pai não tiver irmãos, então a terra será dada ao parente que for mais próximo, ao parente mais próximo, para que ele possua a terra. Então nós vemos que o Eterno criou uma regra para proteger também as mulheres. Essas 5 mulheres não ficaram desamparadas, elas receberam a herança, e o Eterno criou uma regra para proteger as mulheres. E mais uma vez, nós percebemos como o Eterno estabelece um sistema de extrema justiça ao reger as leis de herança acerca da terra. Tudo isto o Eterno faz para concretizar a justiça social e o bem-estar do povo de Israel. Então, não há problema. O homem morreu, ele tem filhos, a terra passa para os filhos e não para as filhas, porque as filhas vão se casar e vão usufruir da terra. Agora, se o pai morre e ele não tem filhos homens, aí sim a herança irá passar para as mulheres. E assim há uma justiça perfeita. E agora nós vamos para o último tópico desta paraxá, que está no capítulo 27, versos 12 a 23. Já adiantando, esta paraxá, no final dessa paraxá, lá nos capítulos 28 e 29, esses capítulos falam das ofertas feitas ao Eterno nas festas bíblicas. Mas as festas, capítulos 28 e 29, mas as festas bíblicas nós já estudamos na paraxá Emor. Então eu não vou repetir sobre as festas bíblicas que nós já estudamos uma a uma na paraxá Emor. Então eu não vou analisar os capítulos 28 a 29, vale a pena ler, vale a pena estudar, mas as festas bíblicas nós já estudamos. Então, por essa razão, eu vou me concentrar em um tema novo. Não é? As festas bíblicas nós já estudamos. Então, nós vamos pegar agora um tema novo, que é o capítulo 27, versos 12 a 23, que é a escolha de Yehoshua, ou Josué, quem foi o sucessor de Moshe, de Moisés. O Eterno disse que Moshe iria subir ao monte, mas ele não iria entrar na terra prometida, pois Moshe havia desobedecido ao Eterno,
naquele episódio em que ele feriu a rocha, que nós já estudamos também. Então, Moshe feriu a rocha, desobedeceu ao Eterno, então o Eterno disse que ele não iria entrar na terra prometida. Assim sendo, Moshe pediu ao Eterno para que apontasse um líder para guiar o povo, para que Israel não ficasse como ovelhas sem pastor. E esta frase aponta nitidamente para Yeshua, pois em Mateus 9:36, Yeshua, a narrativa de que Yeshua viu as pessoas e percebeu que elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então é a mesma frase, ovelhas sem pastor, ela aparece na Torá e aparece também em Matitiarro, referindo-se a Yeshua. Então, Moshe escolhe Yehoshua, Josué, como o seu sucessor. Josué, filho de Num. E está escrito que ele era um homem que tinha Aruar, que tinha o espírito de Elohim, o espírito do Eterno, chamado também de Ruach HaKodesh, o espírito de santidade ou Espírito Santo. E Yehoshua, Josué, ele recebeu autoridade para que o povo de Israel o obedecesse. E Moisés impôs as mãos sobre Yehoshua, sobre Josué, e o consagrou como líder que viria em seu lugar. Então, Yehoshua, Josué, ele foi escolhido como sucessor de Moshe. E existem vários paralelos entre Yehoshua, Josué e Yeshua, HaMashiach. Existem várias semelhanças. A primeira semelhança entre Yehoshua, Josué e Yeshua, HaMashiach, é quanto ao nome. Tanto Yehoshua quanto Yeshua possuem o mesmo nome. Como assim? Ora, Yeshua é uma síncope do nome Yehoshua. Síncope é uma contração, uma redução do nome. Por exemplo, existe em português o nome Carolina, mas também existe o nome Carol. Ora, Carol é uma contração do nome Carolina. Mas ambos os nomes existem em língua portuguesa, tanto Carolina quanto Carol. Então, Carolina é uma redução, Carol é uma redução, é uma contração do nome Carolina. Se você pega o nome Carolina e tira o INA, você chega ao nome Carol. Da mesma forma, Yeshua é o nome de Yehoshua reduzido, encurtado. Logo, ambos possuem o mesmo nome. Yehoshua, Josué e Yeshua são o mesmo nome. E esse nome significa o Eterno salva ou o Eterno é a salvação. Então, Yeshua é uma redução do nome Yehoshua. Logo, Yehoshua, Josué, ele é um prenúncio da vida de Yeshua, porque eles possuem o mesmo nome. Sempre quando aparece na Bíblia o nome Yehoshua, está tipificando Yeshua, pois eles possuem, repito, o mesmo nome. É Yehoshua, só que alguns o chamam de Yahushua, porque na antiga Torá não havia os sinais massoréticos, os Nikudot, então o nome Yehoshua pode ser lido também como Yahushua. E parece até realmente que a forma mais correta
seria Yahushua e não Yehoshua. Bem, então a primeira semelhança entre Josué e Yeshua, a primeira semelhança é quanto ao nome. Ambos possuem um nome, o mesmo nome com o mesmo significado. Qual seja, o Eterno salva ou o Eterno é a salvação. Este é o significado do nome de Yeshua e Yehoshua. A segunda semelhança entre Yehoshua, Josué e Yeshua significa, a segunda semelhança é quanto ao dever de obediência. Afirma a Torá que Israel deveria obedecer a Yehoshua, a Josué. Isso está em Números 27 e 20. Da mesma forma, Israel deve obediência total a Yeshua HaMashiach. Então, eu estou comparando Josué com Yeshua. A Torá diz que Israel deveria obedecer a Josué, Yehoshua. E da mesma forma, nós sabemos que Israel deve obedecer a Yeshua. Isto é uma semelhança entre eles. Aí alguém vai perguntar o seguinte, mas como alguém deve obedecer a Yeshua HaMashiach se o maior profeta foi Moisés? Ora, quem é maior, Moisés ou o Mashiach? Muitos rabinos ortodoxos ensinam que o Mashiach que virá, ele será inferior a Moisés, a Moshe. Mas isso está errado, porque a tradição judaica diz que o Mashiach, ele é maior do que Moshe, do que Moisés. Por exemplo, o Midrash Tanhuma, ele, ao comentar Yeshayahu, Isaías 52, 13, o Midrash Tanhuma, ele diz que o Mashiach, está escrito, estou lendo, o Mashiach ele será mais exaltado do que Moisés. E o Midrash ainda diz que o Mashiach ele será superior aos anjos. Então vejam, o próprio Midrash Tanhuma explica que o Mashiach ele é maior do que Moisés e ele é ainda maior do que os anjos. Então isso demonstra que Yeshua HaMashiach ele é maior do que Josué e Yehoshua, ele é maior do que Moisés, ele é maior do que todos. E isto não é invenção do cristianismo, isso está no Midrash Tanhuma, ao dizer que o Mashiach, estou lendo, ele será mais exaltado do que Moisés. E mais à frente o Midrash Tanhuma diz que o Mashiach ele será maior do que os anjos ministradores. Uma outra semelhança entre Yehoshua, Josué e Yeshua HaMashiach se refere à liderança. Yehoshua, Josué, é o líder que vem depois de Moshe para levar o povo à terra prometida. E no livro de Yehoshua está escrito que ele, Yehoshua, Josué, ele promove guerras contra os inimigos e o povo de Israel sai vitorioso. Da mesma forma, Yeshua HaMashiach é o rei de Israel, o líder que reunirá todos os dispersos entre as nações, levando-os à terra de Israel e porá fim a todos os inimigos do nosso povo. Com efeito, há um consenso entre os rabinos ao falarem que o Mashiach irá reunir todos nós que estamos na diáspora e nos levará para Israel. E o Mashiach cumprirá o que disseram os profetas, ou seja, o Mashiach irá acabar com os inimigos de Israel. E nós sabemos que quem fará tudo isso é Yeshua HaMashiach.
Uma outra semelhança entre Yehoshua, Josué e Yeshua, HaMashiach, se refere ao conhecimento e à prática da Torá. Vou explicar. Segundo o ensino do rabino Natan Shapira, na obra Megale Amukot, ele explica que Yehoshua, Josué, ele foi escolhido como sucessor de Moisés, pois ele se sobressaía no estudo da Torá. Então o rabino Natan Shapira diz que Yehoshua, Josué, ele era um grande sábio, ele era um profundo conhecedor da Torá. E já que ele conhecia muito as leis do Eterno e as praticava, ele foi o escolhido. Da mesma forma, então, vejam, Josué foi um grande mestre da Torá. De igual modo, Yeshua foi um grande professor da Torá. Foi o maior rabino e o maior professor da Torá de todos os tempos. E vejam, Maimônides leciona que o Mashiach irá incitar o povo judeu a andar no caminho da Torá. E é exatamente isto que Yeshua fez. Infelizmente, o cristianismo deturpou alguns dos seus ensinos e disseminou a mentira que Yeshua revogou a Torá. Mas nós sabemos que Yeshua ensinou a Torá e exortou para que todos andassem no caminho da Torá. Então, esse é um segundo paralelo entre Josué e Yeshua. Josué conhecia e praticava a Torá e Yeshua também fez a mesma coisa. E vejam, Maimônides falou que o Mashiach seria um gênio maior do que o próprio Salomão. Vejam, Maimônides disse que o Mashiach seria maior do que Salomão em sabedoria. E isto Yeshua falou também. Lá em Mateus 12:42, Yeshua disse que ele era maior do que Shlomo, do que Salomão. Se não bastasse, Maimônides falou que todas as nações iriam ouvir o Mashiach. Então, Maimônides disse que todas as nações iriam ouvir o Mashiach e ouvir a Torá. Ora, a pessoa mais famosa em toda a história da humanidade é Yeshua. Não é à toa que a Bíblia cristã, contendo as palavras de Yeshua, é o livro mais vendido de todos os tempos. Todos ouvem falar em Yeshua e ouvem o que ele ensinou. Alguns irão argumentar, mas as palavras de Yeshua foram distorcidas pelos grupos religiosos. Sim, eu concordo. Porém, o que Yeshua disse está na Bíblia. Qualquer pessoa tem a oportunidade de ler, entender e aplicar o que Yeshua ensinou. Só para te dar um exemplo, desde que o livro a série Harry Potter foi lançada, as obras de Harry Potter venderam 400 milhões de cópias. Porém, nas últimas décadas, foram vendidas 3 bilhões e 900 milhões de Bíblias. Vejam, Harry Potter, 400 milhões. Bíblias, 3 bilhões e 900 milhões. Ou seja, todos podem ler e conhecer a Torá e Yeshua. Em toda a Bíblia cristã, há os 5 livros de Moisés, a Torá, todo mundo pode ler. E é isto que nós devemos falar com os judeus ortodoxos. Por exemplo, você vai na China e pergunta: quem foi o Rabino Akiva? Ninguém sabe. Agora você vai na China e pergunta: quem foi Yesu? Yesu é como os chineses chamam Yeshua. Se você chegar na China e perguntar quem foi Yesu, todos vão, que é Yeshua em chinês,
todos eles irão saber responder. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar no seguinte ponto. Yeshua foi o único rabino que conseguiu levar a Torá para o mundo inteiro. Todas as bilhões de Bíblias cristãs contêm a Torá, contém os 5 livros de Moisés. Nenhum rabino conseguiu este maravilhoso fenômeno. As pessoas conhecem Abraão, Isaque e Jacó por conta das Bíblias cristãs, e tudo isto graças a Yeshua. Então, quase todos os habitantes do planeta Terra, escutem o que eu estou dizendo, quase todos os habitantes do planeta Terra possuem uma cópia da Torá em casa, pois a Bíblia cristã contém os 5 livros de Moisés. Então vejam, o único rabino que conseguiu levar uma cópia da Torá para bilhões de pessoas, o único rabino que fez isso foi Yeshua. Então, as grandes lições da Torá, as grandes aulas da Torá foram expostas com maestria por Yeshua. Nenhum rabino ensinou ou ensinará como ele. Reflitam sobre isso. O Rebbe de Lubavitch não levou a Torá para todas as pessoas. O Rabino Akiva também não. Narmânides, nenhum rabino conseguiu. Yeshua, ele tem o mérito de fazer com que bilhões de seres humanos tenham uma cópia da Torá em casa. Então, se os rabinos ortodoxos explicam que o Mashiach levará a Torá para os 4 cantos do mundo, é o que Maimônides disse. Maimônides disse: o Mashiach conseguirá levar a Torá para os 4 cantos da terra. Ora, eu pergunto, quem fez isso? Ninguém fez isso. Somente Yeshua. Bilhões de pessoas no mundo têm uma Torá em casa, que está na Bíblia, né, os 5 livros de Moisés, graças a Yeshua. Yeshua fez isso. E vocês sabem que a Bíblia continua sendo vendida, e eu nem fiz o levantamento, né? Mas existem instituições que fazem doações de Bíblias. Eu não tenho os números aqui de cabeça, mas a Bíblia também ela já foi doada, né? Não é um livro apenas vendido, ele é doado. Já doaram mais de, eu não tenho a conta exata, mas eu acho que quase 2 bilhões de exemplares da Bíblia já foram doados. Então, só Yeshua conseguiu fazer isso. Ele conseguiu levar a palavra do Eterno para os 4 cantos do planeta Terra. Ninguém fez isso, só Yeshua, e por isso que ele é o nosso Mashiach. E nós vamos fazer uma tefilá, uma oração ao Eterno. Avinu Malkenu, Elohei Avraham, Elohei Yitzhak, Elohei Yaakov. Nós te agradecemos, ó Pai, pelo estudo da tua Torá. Muito obrigado pela tua bondade, pela tua hesed, misericórdia, graça que se renova a cada manhã em nossas vidas e com mais intensidade ainda nesse Shabat. Nós te agradecemos pelo estudo, pelas tuas revelações, pela tua palavra que possa entrar e ficar gravada em nossos corações. Que nós não sejamos meramente ouvintes, mas que nós sejamos praticantes da tua Torá, praticantes de tudo que nos ensinou Yeshua HaMashiach. Nós te agradecemos, pois Yeshua nos ensinou lições profundas da Torá e que nós possamos, pela tua Ruach, pelo teu Espírito, aplicarmos em nossas vidas diariamente, colocarmos em prática, concretizarmos tudo aquilo que nós estamos estudando. Nós te agradecemos, Pai, te exaltamos o nome de Yahweh, o nome bendito, o nome exaltado nas alturas. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor fará. Nós te louvamos, nós te agradecemos, Bishem Yeshua HaMashiach,
Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.